Gálatas, capítulo 4. Sim, a Irmandade provavelmente já encontraram, né, Irmandade? Está todo mundo aí já com Gálatas, capítulo 4, né? Isso, amém. Ótimo. Bom, irmão Raul, abre o seu som, tá? Glória a Deus. Diz assim o texto, nós iniciamos. Paulo está exortando a igreja da Galáxia, né? A igreja nessa localidade teve sérios problemas com alguns judaizantes. Eles vinham para a igreja para receber o cristianismo, se convertiam, mas ainda continuava pegado à lei mosaica e pregando que eles poderiam crer em Cristo, mas a salvação só viria se guardasse os preceitos da lei. Então, junto com a aceitação de Cristo como Salvador, eles tinham que ser um seguidor de Jesus e também um seguidor de Moisés. Então, Paulo vai combater duramente essa conduta, e esses crentes aqui estavam um pouco, assim, pendendo para essas coisas. Paulo notou neles uma oscilação. Então, Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas para combater esses judaizantes que se estavam infiltrando na igreja. Veja o que Paulo diz aqui, então. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pela lei. Aqui, o que Paulo está dizendo aqui no início, quando ele vai fazer esse contraponto aqui da lei e da graça, ele diz que o herdeiro, ele era igual ao escravo. Ou seja, um filho de um pai que era rico, ele contratava um aio, né, que era um professor, um instrutor, para tomar conta daquele menino. Hoje, nós vemos a diferença que hoje os pais, eles fazem tudo para os seus filhos, dão tênis de marca, celular de última geração, enfim, o filho viu uma mordomia sem precedentes. Se o pai tem uma condição, o filho tem tudo que ele quer e um pouco mais. Mas naquela época não era assim, não. Ele fala assim que o herdeiro não tem diferença nenhuma do escravo, porque ele trabalhava, ele ralava, ele sofria, ele era até maltratado, ele era ainda, que ele era dono de tudo, da herança do pai, mas naquela circunstância ali, ele era igual ao escravo, ele era tratado como escravo. Para a educação do filho judeu era desse jeito, ou seja, a pessoa crescia com um caráter de despojado, de avareza, de qualquer orgulho, né? Porque ele passou por aquele processo, ele conheceu a vida dura, então era a forma que o judeu preparava o seu filho para ser um homem de caráter, ou seja, ele esforçava com ele. O aio tratava ele igual tratava os escravos. Ele fazia trabalho pesado, enfim, era um trabalho muito difícil. Então, para que ele se formasse desse jeito. Então, ele fala, enquanto ele é menino, o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Ainda que seja cheio de tudo, não tem diferença. Porque ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. O pai determinava um momento para ele, que ia até a sua adolescência, passava um pouco, parece que a idade adulta do judeu começava a partir dos 20 anos. Certo é que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Aos 30 ele era considerado já apto para iniciar um ministério, ou iniciar qualquer trabalho. Então, parece que o filho de judeu, não estou certo, mas alcançava uma certa idade para ele poder tomar posse daquilo que era do pai. E Paulo fala assim, olha, assim também nós, quando éramos meninos,
estava reduzido à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quando nós era menino, ou seja, nós estávamos nessa condição de estar escravizado pelo pecado, maltratado pelo pecado. Mas quando, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quer dizer, o que é a plenitude? É a completação dos tempos. Deus tinha um cronograma a ser realizado para a vida de Jesus. No tempo não ia atrasar e nem adiantar. Tinha aquele cronograma todo preparado. Plenitude quer dizer totalidade. Quando chegou na totalidade, quando chegou exatamente no tempo de Deus, ele enviou seu filho. E esse filho, Paulo relata aqui, ele foi seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus veio e foi concebido pelo Espírito Santo, ele foi um ser humano igual a nós, foi concebido por uma mulher, ele não foi assim alguém que surgiu do nada, não. Paulo deixa claro que ele passou por esse processo, ele nasceu, quando completou esse tempo, Deus tinha o seu projeto, tinha os seus planos, de que maneira enviaria o seu filho na terra. E a maneira que ele ia enviar era exatamente ele nascendo de uma mulher e debaixo da lei. Quando Jesus nasceu, ele estava debaixo da lei, ou seja, o Novo Testamento, irmãos, ele vai começar, o Novo Testamento para nós começa quando a igreja é fundada, nos tempos, em Atos dos Apóstolos, quando surge a igreja, aí sim passamos a contar como Novo Testamento. Mas os evangelhos, a vida dos apóstolos de Cristo, ele viveu debaixo da lei. Cristo cumpriu toda a lei, Cristo guardou as festas, Cristo guardou o sábado, Cristo fez tudo aquilo que a lei determinava, ele fez. Ele seguiu. Então, ele foi apresentado ao 8º dia, conforme estava na lei de Moisés, que todo primogênito tinha que ser apresentado ao 8º dia no templo, para ser circuncidado e pagar o preço da sua primogenitura, para seu pai tinha que resgatar ele. Então, Cristo passou por isso, nós sabemos disso, já lemos no Evangelho, né? Então, ele veio nascido de mulher e nascido debaixo da lei, sobre a lei. Então, tudo aquilo que ali terminava, ele nasceu naquele período. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Cristo veio nessa condição, nascido de mulher, debaixo da lei, porque ele tinha uma missão. Ele ia remir aos que estavam debaixo da lei. Ou seja, quem estava debaixo da lei? Todo aquele povo judeu. E continuava, porque o objetivo de Paulo escrever isso aqui é porque eles continuavam ainda pregando a lei. Não, Cristo veio remir vocês. Cristo veio remir, quer dizer, veio resgatar, veio tirar vocês dessa servidão e dar liberdade para vocês. Vocês querem continuar presos ainda? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele veio remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Paulo usa muito essas analogias e vai usar aqui a adoção de filho, porque a adoção de filho, na época de Paulo, era quase semelhante à nossa. A pessoa, o filho que era abandonado, né, sofria alguns maltratos, ele era uma pessoa rica, adotava, ia dar todo o carinho para ele, tudo que ele almejou na vida. Às vezes ele não teve com seus pais biológicos devido à pobreza, devido ao abandono, ele passa a ter agora, ele passa a ter certos privilégios de que ele não tinha, que era impossível para ele. Da mesma forma, irmão, nós somos adotados por Deus, por Jesus, Jesus nos adotou, nos justificou, fomos adotados por Deus, nós vivíamos na miséria, no pecado, no engano, na mentira. Então, Cristo veio e nos resgatou, Deus nos adotou e passamos a ter privilégios, passamos a ter direitos que nós nunca tínhamos. Nós não tínhamos direito de fazer uma oração, de Deus nos ouvir, não tínhamos direito de estar junto com o povo, cantando, alegrando, orando, não tínhamos direito de ouvir a palavra, nós não entendíamos isso. Então, quando nós fomos chamados por Deus, adotados por Deus, Ele nos concedeu todos esses direitos, e o direito maior ainda é que é a vida eterna, de nós um dia
morar nos palácios celestiais. Então, é isso que o texto está dizendo aqui. Porque Deus, então, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Ou seja, a palavra Abba aqui e Pai é a mesma coisa. É Pai no hebraico e Abba no hebraico, Abê, que é Pai, né? E Pater no grego. Então, ele fala Abba, Pai, as duas expressões significam Pai. E quando usa essa expressão aqui, Abba, quer dizer, não teve nem como traduzir, está no hebraico ainda essa frase. A palavra Abba significa paizinho, significa carinho. Você pode chamar o seu pai de pai, papai, ou paizinho, né? Você vai pôr mais carinho na palavra. Então, é aqui que a palavra diz. A palavra diz que expressa carinho que nós temos por Deus. Porque Ele nos amou de uma tal forma que deu seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Da mesma forma que Jesus clamou. Jesus falou, Abba, Pai, parece que no Getsêmen, ele clamou o Pai. Aqui ele está dizendo, nós temos o Espírito de Cristo. Paulo diz que nós temos o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo em nós, aliado ao nosso Espírito, clama por esse Pai carinhoso, por esse Pai amoroso que é Deus. Nós clamamos por Ele. Certo, irmão? Assim, diz aqui, olha, assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, chegou o tempo da plenitude, veja, no verso 1, o herdeiro, ele sofreu todos aqueles maltratos, aqueles trabalho pesado, mas um dia chegou o tempo da plenitude dele. Chegou o tempo que o pai falou, agora você está preparado, você não é mais servo. Você não é mais servo, você é herdeiro. Você é o herdeiro, onde tudo que é meu é seu. Porque você já passou por aquele processo. Assim também nós passamos pelo processo do pecado, fomos maltratados, humilhados, mas Deus nos adotou. Ao nos adotar, nós deixamos a condição de escravos, de maltratos que sofríamos no nosso adversário, que maltratava nós. Agora não, nós agora somos herdeiros também, herdeiro de Deus por Cristo. Vocês não estão entendendo? É isso que Paulo está fazendo essa analogia aqui do aio, da escravidão, do período que passa do sofrimento, e depois chega o período da plenitude de Cristo, o período que nós vamos agregado como filho de Deus, pelo Espírito Santo, certo, irmão? Assim já não são mais servo, mas filho. E se você és filho, és também herdeiro, entendeu? És também herdeiro de Deus por Cristo. É isso que ele está dizendo. Assim, mas quando nós conhecíamos a Deus, quando não conhecias a Deus, servia os que por natureza não são deuses. Então, a pessoa, quando não conhece a Deus, porque muitos falam assim, você conhece a Deus? Perguntar a qualquer pessoa. Sabe o que é? Se é Deus, é Deus. Mas você não conhece. Conhecer a Deus é você renegar todo tipo de adoração contrária a Ele. É você não pedir nada a outro Deus que não seja o verdadeiro Deus. Conhecer a Deus é ser um adorador dEle e ter intimidade com Ele. Isso é conhecer a Deus. E quando a pessoa não conhecia, por natureza, por tendência, ele já servia outros deuses. Ele era escravizado por outros deuses, porque ele não conhecia o verdadeiro Deus. Você vê que tem muitas pessoas que falam, eu conheço a Deus, mas ele adora Maria, adora São Joaquim, São José, e assim por diante. Esse cara conhece a Deus, não conhece. Ele conhece de nome, mas não tem intimidade com ele. Porque quem tem intimidade com Deus não vai perder tempo em pedir alguma coisa a outro Deus, a algum santo, vai pedir a Deus direto. E Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Pronto, só isso. Não precisamos de Pedro, de Paulo, de Maria, de João, de Joaquim, ninguém. Ninguém. Somente Jesus. E nem de anjo também não. Somente Jesus. Eu não posso chegar diante de Deus, Senhor, me fornece isso em nome do arcanjo Gabriel. Não posso fazer isso. Em nome do anjo Miguel, não posso fazer isso. Eu tenho que pedir em nome de Jesus. É por isso que ele diz assim, olha, quando nós não conhecíamos a Deus,
por natureza, nós servia a outros deuses. Agora, a outros, por natureza, aqueles que não eram deuses, não foram deuses, de maneira nenhuma. Certo? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes tendo conhecido Deus, como tornar outra vez esses rudimentos? Então, para que dá um puxão de orelha neles. Olha, vocês agora conhecem a Deus? Deus se revelou em vocês, em Jesus Cristo. Por que vocês, sendo conhecidos de Deus, como é que vocês estão aos outros rudimentos? A palavra rudimento quer dizer ensino, irmão. Ao ensino judaizante. Por que vocês recorrem a isso aí? Vocês conhecem a Deus. Assim também nós, irmão. Nós conhecemos a Deus. Não precisamos de outra alternativa. O crente não tem outra alternativa. Nós é somente Deus em nome de Jesus. E acabou. Não há outra alternativa para nós, certo? Então, esses rudimentos que Paulo fala, rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Paulo se refere à lei, o rudimento da lei, o ensino da lei. Paulo considera ele como ensinamento fracos e pobres, esses rudimentos da lei, aos quais de novo quereis servir. Vocês querem servir de novo esses rudimentos? Vocês foram libertos disso aí. Vocês são livres em Cristo. Olha a liberdade que vocês têm. Agora vocês querem se pôr debaixo desse jugo pesado de novo? Olho por olho, dente por dente, matou alguém, tem que morrer também, tem que ser apedrejado? Não. Cristo trouxe liberdade para nós. Cristo veio livrar nós desses rudimentos. Ele cumpriu tudo por nós. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele vai assim, olha que incluía lá, guardar dias e meses e tempos e anos. Ficava perdendo tempo com isso, guardando dias. Esse dia não pode fazer isso. Esse dia eu tenho que jejuar para isso. Esse dia não pode comer isso. Esse mês aqui tem festa. Gente, não precisamos disso mais, não. Nós somos livres em Cristo. Não tem mais perder tempo com esses rituais. Eram rituais que já não havia mais necessidade. Foram criados por Deus para aquele povo, para disciplinar eles, até que Cristo viesse. Cristo era o aio. Perdão. Cristo era o dono da fortuna que vinha trazer para nós. Então, ele veio, cumpriu tudo isso. Ele passou por aquele processo da lei, então nós estamos livres. E diz assim, olha, eu receio de vós, eu tenho um receio muito grande, que eu haya trabalhado em vão para convosco. E Paulo diz assim, Paulo estava receoso. Será que eu trabalhei para esses Gálatas, esforcei com eles, mas será que meu trabalho foi em vão? Eu estou receoso, eu estou com medo que meu trabalho foi em vão para vocês. Tudo que eu fiz para vocês, estou achando que foi em vão. Estou com receio, estou temeroso que isso foi em vão meu trabalho, foi inútil. Porque se vocês agirem dessa maneira, se apegar à lei, então o evangelho que eu preguei para vocês foi inútil, não tem valor nenhum para vocês. Porque vocês não querem seguir ele conforme Jesus ensinou, sem estar debaixo dos preceitos da lei. É o que ele reclama aqui. Então, ele diz, olha, vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Fraqueza da carne aqui, Paulo, não quer dizer que Paulo estava sendo tentado em alguma coisa. A palavra fraqueza é desânimo, ou alguma enfermidade que estava passando. Então, ele disse assim, ó, e não rejeitaste, nem desprezaste tudo que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo aqui está elogiando eles. Olha, eu estive nessa condição, com essa enfermidade, e vocês não me rejeitaram. Vocês não me desprezaram, porque parece que a enfermidade que Paulo sofria era uma enfermidade assim, que causava repulsa, mas os Gálatas se aproximaram dele a si mesmo. Não desprezou Paulo. Abraçou Paulo e ouviu o que Paulo tinha para dizer. Então, Paulo tinha uma enfermidade, talvez, na sua carne. Alguns acham que é epilepsia, ou que era malária, que aquela região ali era abundante de malária. Então, ele tinha uma enfermidade que causava um certo desconforto a quem estava perto dele. Que esse desconforto seria o desprezo, ignorar ele e não chegar perto dele. Mas ele falou, não, vocês não me desprezaram, a tentação na minha carne, porque havia algo no corpo dele que tentava as pessoas a não se aproximar dele. É que pode estar sendo tentado por um maligno a pecar. Não,
é algo que estava na carne dele, no seu físico, que as pessoas sentiam tentado e não se aproximaram dele. Então, Paulo, vocês aproximaram de mim, vocês me receberam. Então, eu disse, eu fiz-me por... olha, ele disse assim, e qual logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaria até os vossos olhos e me daria. Paulo diz assim, o amor de vocês é primeiro tanto, eu mesmo dou testemunho, eu estou testificando de que vocês, se fosse possível, vocês arrancavam até os olhos e me daria. Olha que amor que os gálatas tinham por Paulo, né? E agora, esses judaizantes estavam tudo a perder. Então, Paulo vai dizer assim, eu fiz minha casa, vosso inimigo, dizendo a verdade. Eu falei para vocês a verdade do evangelho. Preguei um evangelho sadio, evangelho puro, evangelho que salva. Será que eu fiz inimigo de vocês? Vou pregar essas verdades, vou pregar essas coisas tão maravilhosas para vocês. Será que eu fiz inimigo de vocês? Claro que não. Irmãos, e tem muita gente que às vezes recebe a mensagem do evangelho e às vezes pode ter alguma coisa para falar, não, para receber uma verdadeira mensagem do evangelho, nós temos que valorizar ela. Ninguém pode alterar ela. E os gálatas estavam sendo tentados a ir por outra vertente. Não, você já tem o suficiente. Eu não fui dirigir com vocês com palavra mentirosa, com palavra persuasiva, palavra enganosa. Eu o verdadeiro evangelho. Agora, será fazendo isso, por acaso eu fiz inimigo de vocês? Estou inimigo de vocês? Dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas quero escolher-vos para que vos tenhais zelo por eles. Aqui Paulo cita o judaizante, que vinha de uma maneira assim, bem carinhosa, tratável, para convencer. É o tipo do judeu, aquela sagacidade, e fala assim, eles têm zelo por vós, mas não como convém. O zelo deles é falso, não é um zelo que convém. Eles não estão tendo um cuidado que convém de vocês. Então, Paulo adverte eles aqui, mas quer excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Paulo fala assim, eles querem excluir vocês do verdadeiro evangelho e que vocês passem a zelar por eles. Zelar como assim? Tornar-se seguidor deles, e ser grato a eles por aquilo, e acompanhar eles naquela... E eles poder se gloriar perante os demais seus irmãos judeus que tinham conseguido tirar essas pessoas do cristianismo, do verdadeiro evangelho de Cristo. Então, Paulo fala assim, esse zelo deles é falso, é mentiroso, não é um zelo verdadeiro. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. Agora, zelar do mal, está zelando do mal, porque ele perverteu o coração deles, converter para isso, que eles se fosse por outro caminho, né? Então, quando é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Paulo fala assim, olha, eu sou zeloso do bem, não somente na presença de vocês, não. Em qualquer circunstância, eu sou zeloso de vocês. Eu tenho zelo por vocês, mas eles não têm. Esse judaizante, eles não têm zelo. Eles querem excluir vocês do verdadeiro evangelho. Ele diz aqui, agora ele volta a dar uma puxão de orelha neles, né? Assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo assim para eles, meus filhos, eu gerei vocês na mensagem do Evangelho, eu gerei vocês. Mas vocês, como dizer assim, vocês estão ainda no período embrionário, vocês não foram formados direito. Vocês estão nesse período, o período embrionário é quando a criança não tem coração, não tem os órgãos do seu corpo, não tem os ossos formados. Está no período embrionário. Depois da 7ª semana, é que o embrião vira feto e começa a ter todo aquele formato de uma criança. E o Paulo fala assim, vocês ainda estão nesse período. Então, assim, sentindo dor de parto. Mas vocês, como se a mulher sentisse dor de parto, não tivesse uma criança para nascer. Tivesse um embrião para nascer. Porque não tinha sido formado. Então, ele compara que a formação do feto na completude é como se Cristo formasse em nós. Quando Cristo forma na totalidade de nós passamos a ter Cristo em nós, somos formados em Cristo. E tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que ainda não receberam essa formação ainda, estão nesse período embrionário.
precisa se formar, precisa se atualizar, encher de Cristo e Cristo fazer parte da sua vida. Paulo diz assim, até que Cristo seja formado em vós. Cristo não tinha sido formado neles ainda. Estava ainda um ser disforme, imperfeito, não estava completo. E Paulo fala assim, eu estou sentindo de novo dor de parto. Já tinha sentido uma vez, quando gerou eles em Cristo, pregou o Evangelho, aquela igreja cresceu, prosperou, estava bonita, e de repente aquela igreja começa a decair. Começa a entrar em decadência por causa do judaizante. Então Paulo fala assim, olha, eu sinto dor de parto até que seja formado em vós novamente. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a respeito de vós. Paulo fala assim, eu queria mudar a minha voz, eu queria ter outra fala com vocês. Eu queria ter uma fala de ensino, uma fala de doutrinar, de ensinar vocês, de mostrar para vocês algum dom, de coisa gloriosa. Mas eu estou chamando a atenção, eu estou corrigindo, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Eu estou admirado com o que está acontecendo com vocês. Paulo estava espantado. Essa palavra perplexo significa aquele que está estático, em estado de choque. Eu estou em estado de choque por vocês. Pelo que vocês estão fazendo, vocês iam tão bem. Vocês não lembram, não tem outro texto que fala assim, vocês começaram pelo Espírito, estão acabando pela carne, porque eles tinham começado pelo Espírito, agora está acabando pela carne. Não, eu estou admirado, eu estou chocado com vocês, com essa atitude. Eu queria ter outra conversa com vocês. Não era essa conversa que eu queria ter. Não era chamar a atenção de vocês. É vocês que estão precisando chamar a atenção. Assim, irmão, nós concluímos aqui, e a lição que aprendemos aqui é que nós estamos na plenitude do amor de Deus em nossa Glória vida. a Deus. O tempo se cumpriu e que nós temos que ter Cristo formado em nós. Temos que sair do período embrionário. Tem que sair do período ser disforme e ser formado. Cristo é formado. Cristo não pode ser formado em partes em nós. Ele tem que ser formado na totalidade. Totalmente formado em nós, Cristo. É assim que o cristão deve ser e fugir dessas coisas que atrapalha o progresso do evangelho em nós, porque os gálatas estavam sofrendo essa bombardeio do judaizante e com tendência a aceitar aquilo e deixar o que Paulo pregou para eles. Mas Paulo, na sua sabedoria, vai chamar atenção com eles aqui e diz assim, olha, vocês estão me assustando com essa atitude. E que nós também, irmãos, Cristo seja formado em nós e que Cristo ache em nós admiração e amor e valor, nós sejamos olhados por Ele e Ele veja o valor que nós temos em nós e a forma que nós servimos a Ele de todo o nosso coração, crendo que Ele foi formado em nós. Não pode ser formado em parte, não, como já disse, mas tem que ser formado na totalidade. Então, aqui nós terminamos essa parte, né? De Evangelho nos isenta da lei, ou seja, as boas novas de Cristo nos isentou da lei. Não temos mais dever de cumprir a lei em hipótese nenhuma. Tem muita gente que guarda o sábado, que não come isso, e não come aquilo, ele está debaixo da lei ainda. Ele está debaixo da lei. Quem guarda dia, como diz aqui, guardar dias e meses e tempos, que dias era esse? Eram os dias que o judeu guardava. Os dias prescritos na lei, o sábado era o principal. Mas não, o Evangelho nos isentou de tudo isso. O Evangelho anulou essas coisas em nossa vida, porque Cristo cumpriu por nós e nós estamos em liberdade em Cristo Jesus. Tá bom, irmão Júlio? Querem perguntar alguma coisa a esse respeito aí? Sim, sim. Eu vou abrir aqui o áudio, né? Irmandade, vocês entenderam tudo aqui que o servo de Deus passou? Tá, o áudio está aberto. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Todos entenderam. Então, nós vamos dar continuidade, tá bom? Irmão Raul, o irmão abre aí, por favor. Tá bom. O irmão quer falar alguma coisa, irmão Júlio? Tem alguma coisa a falar, comentar? Não, foi muito bem claro. Quando o irmão falou aqui de guardar os dias aqui, realmente era o que os judeus faziam, né? Nas leis, os sábados, os dias das festas deles. E aqui nós agora vivemos em Cristo. Está perfeito, irmão, tá? Glória a Deus. Eu também entendi perfeito aqui, viu? Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade. Isso.
Posso dar um intervalo para pegar uma aguinha ali, irmão? Pode, irmão, por favor, pega sim. Um intervalo entre o capítulo aqui, eu vou passar para os versículos. Então, Tá eu vou fazer um bom. intervalo também. Ele está aberto aqui. Deixa eu ver. Não tem nenhuma pergunta, né? Não. Bem, então vamos ao verso 21. Lembrando que, irmão Júlio, nós temos que acabar às 21 horas, que tem oração aí, né? Ah, mas atrasa um pouquinho, não tem problema, a sala está abertinha. Continua aqui. Tá bom. Tá, Então vamos lá. vai servindo na tranquilidade, viu, irmão? Não vai ser a 21 exato, porque nós já estamos abertos, os outros vão entrando. Depois, Deus vai preparando. Certo. Então, Paulo, agora deixou de instruir a igreja e vai voltar-se para o judaizante, para aquelas pessoas que estavam dentro da igreja e querendo persuadir as outras pessoas a guardar a lei. Então ele fala assim, não tem como se tivesse um diálogo com ele. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvir vós a lei? Agora está conversando com essas pessoas. Vocês não querem... porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Você vai relembrar aqui uma história antiga, bastante conhecida dos judeus, sobre o patriarca Abraão, e nós sabemos que Abraão, Deus fez uma promessa, que seus descendentes seriam numerosos, né? E ele saiu de Ur da Caldeia aos 70 anos de idade, ele não tinha filhos, ele juntamente com Sara, sua esposa, não tinham filhos, e Deus disse para ele que ele seria pai de uma multidão. É tanto que mudou o nome dele para Abraão. O nome Abraão significa pai de uma multidão. E como a promessa estava demorando a acontecer, ou perder a esperança pela idade, Sara, preocupada com isso, ela vai tomar uma atitude. Ela vai pegar uma da sua escrava, que é Agar, e vai entregar para que Abraão coabite com ela e ela tenha um filho. Segundo a lei daquela época, a escrava, ou o filho que nascesse da escrava ou do escravo, pertencia ao senhor dele. Ele não era considerado nem pai nem mãe. Ele só gerava, mas era considerado filho do dono da casa. Então, a Sara, sabendo dessa lei, ela disse, não, eu não, pelo menos esse menino que vai nascer é meu filho e do meu marido. Então, eu vou fazer isso. Arquitetou. Imagina a Sara arquitetando isso, né? Pensando como é que ia fazer, e naquele projeto ali, até que chega Abraão. E ela é uma pessoa assim, Sara é uma pessoa muito decidida, personalidade muito forte, né? Então, ela sempre prevalecia em algumas coisas. Então, ela faz isso e nasce um filho. Então, diz aqui Paulo diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, o filho de Agar nasceu segundo a carne, no sentido de que foi arquitetada pela carne. Foi Sara que arquitetou isso aqui. Então, é um filho que nasceu pela carne, enquanto que Isaac era filho da promessa. Era uma promessa de Deus. Não foi arquitetado nem por Abraão e nem por Sara. Foi Deus que planejou que ele ia ter aquele filho, diferente do outro. Então, o que era da livre por promessa. Livre aqui era Sara, né? Isso. E a escrava era Agar, certo? O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos.
um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então, Paulo vai dizer que vai comparar a lei com Agar. Agar é a lei que foi dada no Monte Sinai. Sabe que a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai? Esse monte está na Arábia. E os árabes são escravos, descendentes de Ismael. São todos escravos, descendentes de escravos. Porque Ismael era filho de uma escrava e ele gerou os árabes. Então, o Sinai estava lá, na Arábia. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, como diz Paulo aqui. O monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, Paulo fala, a Jerusalém atual, composta por seus moradores atual, no tempo de Paulo, estou falando, é a Jerusalém terrestre. Ela é Agar. Ela é vista como Agar, como a escrava, porque estão debaixo da escravidão da lei. Eles são vistos como escravos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Aqui ele já fala da Jerusalém celestial, que é composta por os seguidores de Cristo, por aqueles que receberam Cristo como seu Salvador. Então, eles vão ter desfruta daquilo que a Jerusalém celestial oferece. A Jerusalém atual é composta por pessoas escravas da lei. A Jerusalém celestial é composta por seguidores de Cristo livre da lei. Certo, irmão? Livre da lei. Certo. Então, por isso que ele vai citar um texto de Isaías aqui agora. Quem não conhece esse texto, né? Porque está escrito: alega-te, estéril, que não dá a luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as do que tem marido. Sara era solitária. Então, ela não... É para se alegrar. O gentio se alegrar. Nós lemos lá aqui em Isaías 54, que fala sobre isso, né? Fala isso, assim, irmão, 54. O progresso é a glória da igreja, né? Isso então, mesmo. Glória a Deus. A glória da igreja está aí, nisso aí, porque esforce. Alegra-te, estéril, que não dás a luz. Então, fala para estéril se alegrar. Quem que era estéril nessa história? É Sara. Sara que era estéril. Agar era fértil. Mas Sara era estéril. Ela vai gerar o seu filho. O único filho que ela gera aos 90 anos de idade. Mas Isaías clamava, alegra-te. Isaías falava da igreja, alegra-te, estéril, que não des a luz. Porque são mais os filhos da livre, da escrava, do que da livre. Ou seja, são mais os filhos da solitária. Da solitária, são mais do que das que têm marido. Ou seja, nós somos mais do que eles. Assim, nesse sentido, né? Então, Sara, na verdade, Sara aqui, ela gerou filho que simboliza a igreja, porque Cristo veio de Sara também. Cristo não descende de Ismael. Jesus descende de Sara. Então, ela gerou Isaac, que, por sua vez, trouxe os hebreus ao mundo, né? Jacó, os seus 12 filhos, e formou-se a nação de Israel. E desse nascimento de Isaac, de filho de Sara e Abraão, é que veio Cristo. Então, essa é a linhagem da livre, da solitária, que tinha que se alegrar. Alegra-te. Você que não deu a luz, alegra-te, porque seus filhos são muito mais. E é verdade. Os filhos de Sara foram muito mais do que o de Ismael, porque foi um só. E de um povoou toda a terra. Então, é isso. Mas nós, irmãos, diz Paulo, somos filhos da promessa, como Isaac. Então, Paulo fala que a igreja... Por que nós somos filhos da promessa como Isaac? Porque o nosso Salvador, o que cumpriu toda a lei, ele veio de Isaac. Então, nós também somos filhos de Isaac, no sentido espiritual.
Somos filhos de Isaac, porque Cristo, nosso Salvador, era filho dele, veio dele, segundo a promessa. Então, por isso, ele volta aqui para a igreja, né? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. A promessa se cumpre em nós, como caiu em Isaac. Isaac foi a promessa de que ele, Abraão gerava Isaac, e que em Isaac, diz lá o texto de Hebreu, seria bendito todos os descendentes de Abraão, descendentes da terra, seria bendito em Isaac. Então, aqui, Paulo deixa claro que os gentios que se converteram a Cristo, porque os gálatas não eram judeu, era gentio, mas eles se converteram a Cristo. Então, ao se converter a Cristo, não são mais os judeus nascidos em Jerusalém que são considerados esse descendente de Isaac espiritual. Somos nós. Eles pertencem a Jerusalém terrena, que simboliza a lei, simboliza a escravidão. Nós pertencemos a Jerusalém celestial, que simboliza a liberdade. Nós somos livres, porque Cristo, o descendente de Isaac, nos gerou na cruz, na sua morte, ele nos gerou, e nós passamos a ser seguidor dele, e por consequência, como ele é um descendente de Isaac, nós também passamos a ser, porque agora aqueles que guardam a lei, que vivem debaixo da lei, eles fugiram dessa linhagem de Cristo, eles não estão ligados a Cristo, certo? Glória a Deus. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o Espírito, assim também agora. Olha, Paulo, assim, os irmãos sabem que houve um tempo em que Ismael zombava de Isaac. Foi motivo de Sara dizer para Abraão, deita fora essa escrava do seu filho, porque ela não vai ter herança nenhuma com meu filho. Então, Isaac vai despedir Sara, porque Ismael estava perturbando a Isaac. E fala assim, é exatamente o que está acontecendo agora. É isso que está acontecendo. Esses ismaelitas estão perturbando os descendentes de Isaac. Vocês estão, quando os judeus que perturbam vocês, é como Ismael perturbando Isaac. É como Ismael tirando a paz de Isaac, porque ele considerava nós como descendentes de Isaac. Então, esses judeus, ele vai usar aquela analogia lá do passado, quando os meninos brincavam entre si, Ismael zombava de Isaac, e foi motivo de... Não, Raul. Fechou o seu áudio, viu? Isso, abre de novo. Isso, pronto. Olha, assim como Ismael perseguia Isaac, é o que está acontecendo ali entre os judeus, entre aquela igreja. Os judeus, ao perseguir os cristãos, estavam tomando sobre si o símbolo de Ismael. E os cristãos, descendentes de Isaac. Certo, irmão? Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, aqui ele vai lembrar aquele episódio que Sara falou, né? Lança fora essa escrava, o seu filho, que ela não vai herdar com meu filho Isaac. Ele não vai herdar. Então, Paulo está citando a palavra de Sara como uma profecia. Paulo está fazendo dela uma profecia, aquilo que Sara falou. Porque... por que não vai herdar? O judeu não vai herdar com o seguidor de Cristo. Porque eles estão seguindo a lei e querem seguir a Cristo. Não tem jeito. Seguir a Cristo significa renunciar aos preceitos da lei, aquelas obrigações cerimoniais que havia. Então, por isso, eles são chamados aqui de são deitados fora. Eles são deitados fora da promessa messiânica, porque eles não receberam Cristo e não aceitam Cristo. Então, são deitados fora e, de maneira nenhuma, eles vão herdar com o filho da livre, que é o seguidor de Jesus, a sua igreja. Certo? De maneira que somos, irmão, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Então, Paulo conclui sobre isso e diz, olha, a conclusão é essa. Com tudo isso que está acontecendo, eu chego a essa conclusão. Nós somos filhos da livre, irmãos. Olha a nossa conduta, seguindo a Cristo, o que Ele determinou para nós, seguindo a mensagem do Evangelho. Então, nós somos filhos da livre. Nós que somos verdadeiros descendentes, os verdadeiros filhos da livre somos nós. Não eram
eram gentios condenados, mas eles, ao aceitar Cristo e guardar a sua palavra, passaram a ser esse filho livre de toda a escravidão, enquanto que os judeus que não aceitavam, estavam debaixo da lei, continuavam escravos. Certo, irmão Júlio? Então, aqui Glória a termina Deus. 31. Eu Louvado acho que seja Deus. acabamos com 1 hora. Eu vou passar aqui para a Irmandade. Eu vou desativar aqui. Certo. Nossos irmãos, irmãs, tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Vocês entenderam tudo? Glória a Deus. Glória a Louvado Deus. seja Glória a Deus. Deus. Amém. Meu Deus. Que Glória a bom. Deus. Aleluia, Se Senhor. tiver alguma pergunta que precisar, o servo de Deus está aí, tá bem, meus irmãos? Glória a Deus. Só erguer a mãozinha, tá? Mandados lá no YouTube também. Todos entenderam? Glória a Deus. Irmão Raul, aqui está tudo ok, viu? Entenderam? Louvado seja Deus. E uma Irmão, tem alguma bênção. coisa? Irmão Irmão, tem alguma Raul, coisa? sim, dou glória a Deus, porquanto aqui ficou muito claro. E nos dias de hoje, nós estamos agora no Evangelho, e o Evangelho está nos isentando da lei. Agora nós estamos na graça em Cristo Jesus. Isso eu acredito que muitos estão aprendendo, viu, irmão Raul? E aqui, de Sara e Agar também, somos filhos da promessa. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, viu? E olha que nós nem merecemos, Jesus nos faz isso, né, irmão Raul? É verdade. Oh, meu Deus, como Deus é bom. E a graça de Maravilha. Deus foi derramada sobre nós, né? Isso Que é graça, coisa. né? É graça, É bom. né? É graça que faz isso, tudo isso. É. Nós, E o irmão, imagina, irmão Raul, e nós aqui, desse outro lado, aqui no Brasil, né? Nós aqui, através da fé em Cristo, nós falando do Evangelho, falando do seu Filho, corcenente às coisas celestiais, e as nossas almas sentem comunhão no Espírito Santo e essa alegria. Louvado seja Deus. E todos estão entendendo. Glória a Deus. amém. Deus te abençoe, irmão Raul. Amém. Abençoe o irmão também. Abençoe os demais irmãos aí. Que nós tivemos nessa live, né? Deus nos guiou e nos ajudou em tudo. Amém, amém. Tá bom. Glória a Deus. Então, irmão, vamos agradecer a Deus, né? Sim. Glória a Deus. Vou abrir aqui aí, para mano, todos. se tem algum capítulo que queira examinar, os irmãos, pode deixar para os irmãos. E se alguém tiver algum capítulo para nós olhar na próxima semana. Olha, irmão Raul, foi muito bom isso aí. Se a Irmandade, aqui, ó, entre a Irmandade, se vocês sentirem algum capítulo que vocês desejarem que a gente leia para vós, fala antes, né? E nós vamos ler. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui, irmão. Espera aí, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Eu saí aqui, deixa eu ver uma coisa. Não, é dando glória a Deus mesmo. Louvado seja Deus. Vai ficar a critério da Irmandade, tá bom? Glória a Deus. Então vamos agradecer a Deus, né, irmão Raul? Isso, vamos agradecer. Então vamos juntos, irmão. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus. Amém. Amém.